caloria de cada um de radiação. Tem que ser. Retirando, absorvemos oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e umidade. Devolvemos monóxido de carbono. Com os gases de monóxido de carbono dos carros, nós formamos, com o que nós expiramos, um dióxido de carbono, que é veneno letal. Depois tem mutatis mutandis, mais ou menos digo assim, tem que cada um só. Isso é gás metano, pega fogo. Gás de esgoto que chama. Também. No caso de haver alguma confluência desses fatores, respire profundamente, depressa que ele bota mais depressa. Isso fez aquele fulano no tempo da guerra, num elevador daqueles de 8 pessoas, né? E os elevadores paravam nos intervalos de apartamento. E ele soltou um daqueles. Então todo mundo começou a enfrentar. E ele fino disse, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu dou um conselho. Se retirarem profundamente umas 20 vezes, direitinho, termina tudo mais depressa. O homem avisado é meio salvado. Agora a mulher avisada, o que é? Bem, olha, gente, do boletim de sexta-feira, que muitos não pegaram, tem aqui essa quantia que o André trouxe. Depois cada um segue, aí alguém aí decidiu para quem não pegou, tá? E esse que está sobre a mesa, que é o que já foi lido ontem, e hoje também, porque já fizemos a reunião também, e essa vez que vai ser lida agora é a quarta vez, e tem o título que contém. E o tema foi aquele boletim que mais glórias comoveram no mundo espiritual. Porque é o fim da paróquia. De número é 2.174 boletins. E o título é Não mais amais os uns aos outros, que ainda não aprenderam a fazer. Porque quem não começa pelo aturais os uns aos outros, nunca atingirá o amais os uns aos outros. Mas assim mesmo o amais os uns aos outros é muito relativo. E tendo um tempo de tanto emporcalhamento, tanta imoralidade, tanta depravação, que amais os uns aos outros, está tudo cisnado de muita imundícia, muita porcaria, muita sujeira. Esse boletim tem por título de ordem divina, Divinidade, estudo. Divinidade, estudo. Divinidade, estudo. Amai-vos uns aos outros que esparge por 1001 modos de amor, divinizai-vos, ou divindade, ou divino, não tem ambiguidade. É definidamente o que é. O título é esse, vai servir. Quer ler? Tira para o ímpar os dois. Vai. Olha, vou fazer uma coisa. Porque lá em Itápolis deu o Salomão. Deu. Depois deu a Yolanda. Deu. Esse aqui. Não é? Foi o outro, aquele do dividido. E se estamos aqui mais de 5 pessoas, me parece que estamos aqui mais de 5 pessoas. Eu acerto sempre por causa disso. Por exemplo, mais de 5 pessoas e menos de 1000. Não é? Encaixa justamente. Ontem, quando foi lido o livro e visto falado,
removeu tudo por causa do divinizai-vos e estudo. Melhor título não pode ser. Hoje tiveram as nossas irmãs sempre foram embora, porque elas acharam que muita gente ia protestar mais ainda. Também se revelou e estava tudo no plano espiritual daquele jeito. E agora está daquele jeito. Leia você primeiro. Depois ele vai ler também, porque faço questão disso com esse boletim. Não é para ler o que está em corpo 10, mas, dada a condição em que está exposta a matéria, é necessário ler os 4 itens: Deus, Espírito Filho, Perispírito e matéria, porque está na introdução isso, o dia do divinidade. Então vai ler incluindo os 4 itens. Fica lá para o fim. Divinizai-vos, eis tudo. Oswaldo Polidoro. É também isso. É o único que sai com o meu nome de apresentação. Divinizai-vos, eis tudo. Oswaldo Polidoro. Jesus saiu do mundo afirmando: tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportar agora. No livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, que Deus veio a prometer no Apocalipse, capítulo 14, versos 1 a 6, e vindo ao mundo por obra e graça de Deus, tendes o seguinte para ler, aprender e viver. Princípio ou Deus, essência divina onipresente, onisciente e onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades e as leis relativas retornarão à unidade essencial, ou espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino monismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contém todas as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las do seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino como unas ou Espírito de verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Esta sabedoria foi ensinada por Hermes, Cris e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do um essencial, e a ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito, ele se forma para o Espírito Filho ter meios de agir no cosmos ou matéria. Com a autodivinização do Espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmos. A matéria é a essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido e sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. Estude o divino documentário bíblico profético que o livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas apresenta. O que foi e continua sendo atraiçoado pelos imundos pericalismos previstos no capítulo 13 do Apocalipse. Estudem bem, porque as traições contra tais ensinamentos de Deus trarão o dilúvio de fogo e a expulsão dos cabritos, como Jesus e o Apocalipse muito bem previram, e a virem antes ao findar do segundo milênio. Diz Mateus, capítulo 24 e 25. E Apocalipse, capítulos 17, 18, 19 e 20. Aprendam com Deus o divino código de comportamento, porque se ninguém o tivesse atraiçoado,
Os filhos de Deus teriam realizado a divina civilização prometida por Deus através do Nazireu, profeta, vidente ou médium Isaías. Estudem o capítulo 11 de Isaías, para saberem o que vieram fazer João Batista e Jesus, entregando o divino código de conduta. Abaixo vem impresso o divino documentário impresso, os 10 mandamentos e os textos bíblicos acerca dos dons de Espírito. Abaixo do último texto, aquele que Jesus diz: aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus. Segue-se abaixo. Esconder tais ensinamentos aos filhos de Deus fez fracassar a divina civilização, prometida por Deus em Isaías capítulo 11. Não é a puríssima verdade? Esconder tais ensinamentos aos filhos de Deus fez fracassar a divina civilização prometida por Deus em Isaías capítulo 11. Não é a puríssima verdade? Porque esses ensinamentos mandam ter consciência do princípio ao Deus, de sua impoluta justiça, dos dons que distribui a seus filhos, dos seus inderrogáveis mandamentos, e dos seus anjos, os espíritos mensageiros, os Gabriéis de toda a Bíblia, os entregadores de avisos, ensinos e graças de Deus. É ou não é verdade? E como, atraiçoando Deus e seus ensinamentos, poderiam realizar a divina civilização apontada em Isaías capítulo 11? Eis, pois, que o dilúvio de fogo e a expulsão dos cabritos fará com que os sobrantes venham a realizar como Deus quer. Bem-aventurados os que fizerem por merecer a terra dos futuros ciclos evolutivos, os que serão chamados ovelhas de Deus. Bem-aventurados os que fizerem por merecer a terra dos futuros ciclos evolutivos, os que serão chamados ovelhas de Deus. O livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas de tudo informa, porque é, por Deus, a Bíblia completa e final. Com o divinismo que o livro entrega, temos a oração dos divinistas, dos fiéis a Deus e suas verdades eternas, perfeitas e imutáveis. A oração dos divinistas. Peço-te a graça a Deus, e jamais propositalmente vir a ser pecador contra os 10 mandamentos. Peço-te a graça, ó Sagrado Princípio, de nunca propositalmente vir a blasfemar contra os dons do Espírito Santo, carisma da mediunidade. Peço-te a graça, a divina causa originária, de jamais nas minhas obras negar os divinos exemplos. Peço-te a graça, Pai Divino, de jamais negligenciar perante as divinas promessas contidas nos capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, o livro dos eventos por então. Peço-te a graça, ó Deus, de jamais duvidar dos teus santos anjos, dos mensageiros de teus ensinos e dos entregadores de tuas divinas bênçãos. Enfim, Senhor, peço-te a graça de nunca ser o traidor de mim mesmo, por negar tua existência, teu infinito poder e o sagrado destino que revela da teu Espírito. Lembrem-se de que antes de a Terra existir, o infinito e a eternidade estavam repletos de planetas e infinitas galáxias e de espíritos filhos de Deus já divinamente reintegrados. O que fez Jesus afirmar: Espírito e verdade é Deus, assim querendo que seus filhos venham a ser. Lembrem-se de que, antes de a Terra existir, o infinito e a eternidade estavam repletos de planetas e infinitas galáxias e de espíritos filhos de Deus já divinamente reintegrados. O que fez Jesus afirmar: Espírito e verdade é Deus, assim querendo que seus filhos venham a ser. A Bíblia está repleta de adulterações impostas pelos imundos clericalistas, mas afirma Deus, sua justiça, seus dons, seus mandamentos e santos espíritos mensageiros. E só promete o Evangelho Eterno no Apocalipse 14, versos de 1 a 6, a vir também antes de findar o segundo milênio. Vai ser lido mais uma vez, porque creio que em reunião alguma, em parte alguma, houve tanta influência, afluência e influência. Afluência é uma coisa e influência é outra. De espíritos, dos mais elevados níveis de luz e glória, e afastados estão aí espíritos
estavam ouvindo com atenção e alguns deles estão que não entendiam. Qual é o vidente que vai contar que está aí? De visitantes de altíssimos níveis hierárquicos, de trabalhadores de variada ordem necessários e de espíritos precisados. Leia do novo, devagar, calma. Pensem bem nessas multidões que estão aí, porque aqui vai ser fácil colocar, imprimir e ler. Do outro lado, não é bem assim. É muito diferente. Quem pode, pode. E quem não pode, não pode. Então, leia de novo. E lembre-se bem dessas multidões que estão aí. Se a gente pudesse fotografar isso, filmar isso, mostrar ao mundo, que lição seria. Mas ainda não é possível. E algum dia, quanto o grau de autodivinização dos que herdarem a terra do porvir pudessem fazer isso com as conquistas da ciência e da técnica, naqueles tempos não seria isso necessário, porque vão existir eclosões mediúnicas tais na humanidade, nas ovelhas de Deus, os que sobrarem das punições e das seleções, que ninguém mais vai se importar em filmar coisa nenhuma disso e nem fotografar. Esse é o grande problema. Repito, façam questão de não serem cabritos a serem discursos. Façam questão de merecer a terra dos futuros tipos evolutivos, aqueles que virão depois do dilúvio de fogo e da expulsão dos cabritos. Pode ler. Divinizai-vos, eis tudo. Oswaldo Polidoro. Repito. Divinizai-vos, eis tudo. Oswaldo Polidoro. Jesus saiu do mundo afirmando: tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. No livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, que Deus veio a prometer no Apocalipse, capítulo 14, versos de 1 a 6, e vindo ao mundo por obra e graça de Deus, tendes o seguinte para ler, aprender e viver. Princípio ou Deus, essência divina onipresente, onisciente e onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades, e as leis relativas retornarão à unidade essencial ou espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino monismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contém todas as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino como unas ou espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Esta sabedoria foi ensinada por Hermes, Krishna e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do uno essencial e a ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura. Entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Ele se forma para o espírito filho ter meios de agir no cosmos ou matéria. Com a autodivinização do espírito, ao atingir a união divina ou reintegração,
fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmos. A matéria é a essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. Estudem o divino documentário bíblico-profético que o livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas apresenta. O que foi e continua sendo atraiçoado pelos imundos clericalismos previstos no capítulo 13 do Apocalipse. Estudem bem, porque as traições contra tais ensinamentos de Deus trarão o dilúvio de fogo e a expulsão dos cabritos, como Jesus e o Apocalipse muito bem previram e a virem ao findar do segundo milênio. Vide Mateus capítulos 24 e 25 e Apocalipse capítulos 17, 18, 19 e 20. Aprendam com Deus o divino código de comportamento, porque se ninguém o tivesse atraiçoado, os filhos de Deus teriam realizado a divina civilização, prometida por Deus através do Nazireu, profeta, vidente ou médium Isaías. Estudem o capítulo 11 de Isaías, para saberem o que vieram fazer João Batista e Jesus, entregando o divino código de conduta. Abaixo, em corpo 10, vem o divino código de conduta, aquilo que Deus nos entregou através do mestre Moisés e de Jesus. E os 77 textos bíblicos que ensinam sobre os dons dados por Deus. A saber, aí não estão os 77, porque muitos são muito paralelos, iguais. Então eu só transcrevi aquele que chega me sobra para quem quiser entender. Houvesse na Terra quem quisesse de fato entender os ensinos bíblicos fundamentais. Esconder tais ensinamentos aos filhos de Deus fez fracassar a divina civilização, prometida por Deus em Isaías capítulo 11, não é a puríssima verdade? Porque esses ensinamentos mandam ter consciência do princípio ou Deus, de sua impoluta justiça, dos dons que distribui a seus filhos, dos seus inderrogáveis mandamentos e dos seus anjos, os espíritos mensageiros, os Gabriéis de toda a Bíblia, os entregadores de avisos, ensinos e graças de Deus, é ou não é verdade? E como, atraiçoando Deus e seus ensinamentos, poderiam realizar a divina civilização apontada em Isaías capítulo 11? Eis, pois, que o dilúvio de fogo e a expulsão dos cabritos fará com que os sobrantes venham a realizar como Deus quer. Bem-aventurados os que fizerem por merecer a terra dos futuros ciclos evolutivos, os que serão chamados ovelhas de Deus. Repito. Bem-aventurados os que fizerem por merecer a terra dos futuros ciclos evolutivos, os que serão chamados ovelhas de Deus. O livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas de tudo informa, porque é, por Deus,
a Bíblia completa e final. Com o divinismo que o livro entrega, tendes a oração dos divinistas, dos fiéis a Deus e suas verdades eternas, perfeitas e imutáveis. Abaixo vem a oração dos divinistas. Oração dos divinistas. Peço-te a graça, Deus, de jamais propositalmente vir a ser pecador contra os 10 mandamentos. Peço-te a graça, ó sagrado princípio, de nunca propositalmente vir a blasfemar contra os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidade. Peço-te a graça, ó divina causa originária, de jamais nas minhas obras negar os divinos exemplos de Jesus. Peço-te a graça, Pai divino, de jamais negligenciar perante as divinas promessas contidas nos capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, o livro dos eventos por vindouros. Peço-te a graça, ó Deus, de jamais duvidar dos teus santos anjos, dos mensageiros de teus ensinos e os entregadores de tuas divinas bênçãos. Enfim, Senhor, peço-te a graça de nunca ser o traidor de mim mesmo, por negar tua existência, teu infinito poder e o sagrado destino que reservas a teus filhos. Lembrem-se de que antes de a Terra existir, o infinito e a eternidade estavam repletos de planetas e infinitas galáxias, e de espíritos filhos de Deus já divinamente reintegrados, o que fez Jesus afirmar: Espírito e verdade é Deus, assim querendo que seus filhos venham a ser. Repito. Lembrem-se de que antes de a Terra existir, o infinito e a eternidade estavam repletos de planetas e infinitas galáxias, e de espíritos filhos de Deus já divinamente reintegrados, o que fez Jesus afirmar: Espírito e verdade é Deus, assim querendo que seus filhos venham a ser. A Bíblia está repleta de adulterações impostas pelos imundos clericalismos, mas afirma Deus, sua justiça, seus dons, seus mandamentos e santos espíritos mensageiros. E só promete o Evangelho eterno no Apocalipse 14, versos de 1 a 100, a vir antes de findar o segundo milênio. A restauração está feita na entrega do Espiritismo e o divinismo está entregue no Evangelho Eterno e orações provisórias. Faltam das previsões divinas do Novo Testamento só o dilúvio de fogo e a expulsão dos cabritos. Embora seja eu, há bom tempo, o diretor planetário, posto que se cumpriu aquilo que está escrito nos capítulos 12 e 19 do Apocalipse, que reza assim: um semelhante ao Filho do Homem vos conduzirá com vara de ferro, e ele é cheio de galardões. Eu sei muito bem onde foi, quando foi, e posso dizer aqui estas palavras. Dos níveis, uma hora o Cristo da Galáxia, o Jeová, o anjo do Sartal, aquele que quando eu fui Moisés apareceu na sarça ardente, e ali começou toda a minha tarefa de Moisés. E nunca mais veio outro vulto sobre a terra para produzir fenômenos tão grandiosos como aquele. Eu voltei com Elias em outras condições para outro fim. E viemos eu e Jesus juntos para aquele fim. Mas os prodígios produzidos por Deus e suas legiões angélicas, seus exércitos espirituais,
para produzir ou reproduzir aqueles fenômenos que Deus produziu através de mim e de suas legiões, nunca mais veio ninguém para daquele tamanho. Tá bom? Então, lá naquele céu, naquele plano diretor daquele planeta de onde vieram os adamistas, Jeová mandou que Jesus me entregasse a direção dessa humanidade. E estas palavras foram pronunciadas por Jesus. Deploro muito, irmão e amigo Elias, entregar-se a direção daquela humanidade como ainda está. Porque por tudo quanto Deus já lhe deu, devia estar até em elevados níveis de santidade, mas infelizmente não está. Depois do dilúvio de fogo e da expulsão dos cabritos, eu vou ficar na direção planetária beirando 60 mil anos. E na história de um planeta e da humanidade, quase zero. O que vai ocorrer, eu sei. Repito-lhes, procurem merecer a terra dos futuros ciclos evolutivos. Procurem não ser cabritos a serem expulsos desse planeta. Põe sobre a mesa. Tem que começar da minha direita. Não precisa ninguém receber espírito. Porque se tudo quanto é espírito que está aí, trabalhador, fosse se comunicar, a gente ia ficar aqui muitos dias. E se sofredores fossem se comunicar também, nós, onde iríamos parar? Por isso, não tem a vingança. Você não. Com a graça de Deus, irmão. O dizer o Jeová, o Senhor Jesus e o Espírito de verdade, dentro desse triângulo, corria uma água cristalina e divina, inesgotável. Fora, em cima, aquele sol divino, a verdade, Deus. Fora do planeta, nós foram convidados, muitos, num lugar incontáveis, né? Para dentro descer os trabalhadores e todos aqueles que o Pai Divino permitiu que pudessem vir e participar, graças a Deus. Estão aí espíritos dos mais elevados níveis de luz e glória, visitantes de outros planetas e galáxias, que no mundo espiritual as coisas se tomam de um modo que a limitação das mentes humanas fica devendo. Tudo lá é infinito e eterno, mas é ao mesmo tempo onipresente e local, porque funciona a virtude divina que se chama divina unicidade. E agora não pense muito disso, que acabam malucos e não vão entender. Porque naqueles níveis, aonde estiver a presença divina, que não há onde não esteja, o espírito naqueles níveis estará também, na infusão com ele sentido. Essa coisa eu posso dizer e devo dizer a vocês. Não é para orgulho meu e nem de Jesus, que não temos necessidade nenhuma disso. Mas do outro lado, infusando como princípio, não procurando um Deus fora, mas infusando no Deus interior, em fração de segundo nós viramos eternidade e infinidade. E os mundos das humanidades, das galáxias, das suas humanidades, vivem no seio de nós, que também somos partes integrantes da origem, sustentação e destinação de tudo e todos. É para isso que eu e Jesus vos convidamos. Venham pelo menos até nós. Se houver mais, busquem. Mas venham pelo menos até nós. Alda. Eu vou dizer uma continuação, mais ou menos, do que eu vi pouco antes, das horas antes lá. Mas está muito mais e não menos. Mas eu pude ver você mais acima agora do triângulo de ponta para baixo. E aquele globo de luz grande, aquele sol de luz divina, do outro lado, você mandava muitos espíritos, muitos de todas as cores, para o outro lado. Você fazia divisão de povos. E conforme você falava, aquelas faixas de luz ia para o lado das pessoas. Mas uma coisa que você repartia o povo tudo. Depois, quando você mandou muitos para um lado,
Eles ficaram tristes, voltaram, passaram atrás desse triângulo do vértice para baixo e foram lá e falaram com você, você abraçou eles e eles foram, aí você passou eles para outros lados, outras pessoas, outros povos, uma escolha de caminhos a seguir e de luzes diferentes que eu vi, muito diferentes, conforme você falou para eles com lágrimas nos olhos, e por enquanto ficaste a teu lado. Primeiro, o dilúvio de fogo veio não ter, depois a expulsão dos cabelos. Existem aqueles que fatalmente irão viver. Existem aqueles de meio termo, assim, que para herdarem a terra dos futuros filhos evolutivos, vão ter que ter umas 4 ou 5 encarnações penosinhas, assim, redentoras, tá bom? E como isso tudo vai acontecer no meu governo, tá bom? Então, essa coisa terá que acontecer. E lembrem bem disso. Quando alguém diz que Deus tem que providenciar, esse alguém é burro de sobra. Porque em Deus tudo é eterno, perfeito e imutável. Leis regentes fundamentais eternas, perfeitas e imutáveis. Não há em Deus nada que talvez, quem sabe, pode ser. Agora, os cristos de planeta, sistema de planeta, grupo de sistema, galáxia, metagaláxia, eles têm que providenciar de acordo com a evolução dos indivíduos e das coletividades. Mas Deus nunca diga que Deus precisa começar a providenciar alguma coisa. Isso é o absurdo dos absurdos. Ele é em si a providência divina, total, absoluta, eterna, perfeita e imutável. E quando viram ontem, hoje, agora, eu saí de dentro do triângulo, que tem o vértice para baixo, é por esse motivo. Porque o triângulo com o vértice para baixo representa Deus e sua divina determinação fundamental. E como eu vi, eu entreguei os 10 mandamentos da lei de Deus com Moisés. Eu vim entregar o Evangelho Eterno, a Bíblia final. Mais graça do que isso, nenhum espírito ia pedir a Deus. De entregar o Supremo Código de Ordenança Divina e agora a Suprema Bíblia, a Bíblia final. Portanto, os videntes que me viver mesmo, é eu sair de dentro do triângulo com o vértice para baixo, que simboliza Deus e sua divina determinação. Só assim. Graças a Deus, mestre. Esse foco divino, cristalino, infinito e eterno, onipresente e local sempre. Graças a Deus, mestre, também posso ver o triângulo divino, cristalino, com o vértice para baixo, e o Senhor saindo da base, do centro, com o Evangelho Eterno na mão. Ou seja, hoje esse boletim expoente de luz divina, que fora proclamado em mundos e humanidades, na carne e fora dela, né? Graças a Deus e ao vasto e trânsito sagrado princípio do universo na galáxia. O Senhor à direita do triângulo com Moisés e Jesus à esquerda, o Cristo modelo divino de comportamento. A balança da justiça divina, as tábuas da lei. E esse boletim, mestre, sendo lido, falado a esses milhões, bilhões de espíritos da carne fora dela em outros planetas. O Senhor à frente dos exércitos celestes. É um espetáculo divino. Aqui ao rei do chão, esses milhões de trabalhadores e bilhões de espíritos trazidos de outros planos ou faixas e subfaixas dos umbrais da atmosfera da terra e do submundo. Está aí uma festa divina, um espetáculo divino, graças a Deus. Graças a Deus, mestre, que eu posso dizer exatamente isso que os companheiros disseram agora, mas eu vejo, mestre, duas coisas que me impressionam. Uma, mestre, é que eu vejo o Senhor e Jesus abrem esses folhas, são inúmeras as folhas, e mostram para cima daquele triângulo divino do vértice para baixo, sim, umas gotas de luz, o Senhor e Jesus põem as mãos em cima e já vão passando para aqueles milhões e milhões de espíritos, mestre. Eu vejo que uns comem, mestre, esse folheto, outros lambem aquela luz
Tem uns que chegou a lamber as mãos, comeram tudo, mas saíram chorando, A mestre. carne, fora da carne, está tudo cheio de grandeza. Chorando, eles saíram, muitos botaram a mão no estômago, saíram chorando. Daí a pouco outros voltaram, já um deles voltaram, mestre, e vem buscar mais, mas já não encontram, mestre. E uns olham do céu e veem o céu aberto, luz de glória, aquele poderio todo, toda aquela luz. Mas outro grupo, mestre, olha na mesma direção e não vê esse céu maravilhoso. Eu não sei explicar mais. Eu Nem sei, na são casa, aqueles que ainda não têm nível hierárquico, não estão embutidos, segundo a lei dos seres específicos, das atividades civilizacionais, não podendo, portanto, ver isso que os outros mais hierarquizados podem não ver, mas ser também. O problema não é ver, não é saber que existe. O problema é divinidade em tudo. Chegar a ser. Esse é o problema. Ficou aí? é que você está com luz de glória, maravilhoso. Tá vendo? Aí fora, quem? Por aí. Por aqui. Quem aí? Eu mesmo. Fala, Graças a Baiana. Deus, mestre. Põe um Eu pude pouquinho ver. aí, né? Tem vários poucos aí. Isso. Graças a Deus, mestre, eu posso ver espíritos que chegam em todas as formas, o Senhor de Jeová, naquela luz divina, brilhando sobre o ambiente, com uma grande estrela brilhante, o Senhor está se representando, e eu pude ver aqui espíritos que chegam nessa forma, muitos espíritos hierarquizados, como só um fato de luz, sem forma. Graças a Deus também eu posso ver assim os trabalhadores que chegam em todos os níveis, uns entendendo tudo, outros nada, outros pouco sabendo, mas sendo trazidos por trabalhadores, índios, caboclos, trazendo irmãozinhos nossos inferiores, mas que se encaixam nos trabalhos. Graças a Deus também, eu posso ver assim, aquele trabalho, mestre, graças a Deus. E eu posso ver todos os irmãos que trabalham nessa linha, chegando, vestidos a rigor para aquela festa maravilhosa. Eu vejo muitas moças dançando, espíritos dentro do seu nível, mas comemorando, vibrando com uma festa celestial, assim de luz, flores, música, para cada um com seu ritmo. Eu pude ver assim faixas de separação para cada, como se fossem tribos de trabalhadores, e eles dançando, jogando flores, cada um com sua ferramenta, mas todos festejando, porque eu pude ver, graças Ela a falou Deus. tribos, que quer dizer legiões de espíritos de um certo nível hierárquico de espíritos. Graças a Deus, exatamente. Aí atrás de você, filha, tem algum vidente? Então, Guilherme, graças a Deus, já diante do início dos trabalhos, se podia ver a festa que estava espiritualmente, porque via-se nuvens coloridas pelo ambiente afora, lá fora e tudo. Depois do início dos trabalhos, aquele brilho, aquele esplendor de Jeová, e Jesus, e Mestre Oswaldo Polidoro, e essas legiões celestes que eles são, o negócio chegou às raias do divino para mim. Vi que os três representantes dos outros cavalos, preto, branco e amarelo, foram observar, e a Casa Branca foi arrancada do duplo astral e trazida aqui. E me levaram a ver que estava cercada, ainda que a alguma distância, por espíritos que queriam invadir lá, e havia um serviço de proteção espiritual. Uma coisa terrível, estava muito feio. Isso tem um propósito muito grande, por esse motivo. Aquilo que está no sermão profético de Jesus, o dilúvio de fogo, e aquilo que está no Apocalipse, que é meu, porque eu não fui, eu sou anjo relator do Apocalipse, é chegada a hora de ter cumprimento tudo isso. É também chegada a hora de ter acontecimento aquilo que a Maria disse lá em Fátima, nas 3 mensagens. Porque na terceira mensagem que dizem por aí que se perdeu, que isso, aquilo não se perdeu nada. 50 anos se venceram nas mãos do João 23. E quando ele leu, junto a uma meia dúzia de cardeais só, de aterrorizado por causa do fim do chão onde está a besta romana, e vão procurar aquele chão e não vão achar por estar nos abismos, tudo isso está em hora de acontecer. Mas veja, cavaleiro branco sou eu,
o restaurador, tudo isso, a vida final, tudo isso. O preço, o Vaticano, a besta apocalíptica, a cidade de Sete Montes, a grande traidora, de quem saiu o falso profeta, o protestantismo, que mente, que chama de demônios, todas as virtudes divinas. O amarelo é o poder do dinheiro que está por aí comprando seres e coisas. O vermelho, o comunismo que diria, querendo resolver os problemas, mas infelizmente ateu e materialista, daí o fiasco. E nesse momento em que está no Apocalipse, está no sermão profético de Jesus o acontecimento, e na mensagem de Fátima da Maria. E na terceira parte é a queda do comunismo ateu materialista, por ser ateu materialista, senão podia ser um governo bom e de muitos modos até, porque entenda, a socialização dos bens do mundo, todos os filhos de Deus terem direito a tomar parte nos bens da terra, isso é sagrado, mas nunca ateu e materialista. Então está fragmentando tudo, e é hora. Nós temos, do outro lado, agido muito para isso acontecer. Temos, não, estamos. E agora, então, veja, reúne o Gorbachev, um predestinado, e o Reagan, que foi o agente principal. Porque uma das últimas vezes que se encontraram na Islândia, o Reagan saiu dos Estados Unidos, foi encontrar o Gorbachev na Islândia. Se encontraram, se decidiram e cada um foi para sua casa. Sabem que o Reagan levou? O boletim onde está escrito tudo isso em inglês, mandou traduzir para o russo e pôs na mão do Gorbachev. E ele foi para casa. E por isso que no livro do Gorbachev está escrito que ele recebe tudo, lê e respeita, com muito carinho. Outra coisa assim, o Brezhnev é que começou atendendo aos parapsicólogos, videntes, isso, aquilo, aquele outro. 42 pessoas lá funcionando, atendendo o povo, tendo regalias de Estado, ganhando para isso, mas sem padre no meio. Do Brezhnev para cá. Muito bem. Outra coisa que está no jornal de anteontem. Temos uma reunião de bruxos, que estão chamando por aí, os proféticos, aqui em São Paulo. E a maior vidente de lá, que está no livro que está por aí, o Espiritismo na Rússia, a maior vidente, aquela com quem o Brezhnev foi lidar, ela está aí também tomando parte nessa reunião de proféticos ou bruxos. Esse título nós ganhamos gratuitamente de uma porção de gente. Como, nesse momento, reúnem-se o representante russo com os representantes americanos, as duas grandes potências, para combinarem a reunião da Alemanha. Então, de um lado está o armamentismo de cá, do outro lado, o armamentismo de lá. Eles estão discutindo uma coisa, diminuir as armas nucleares e também ver como fica esse negócio. Se a Alemanha Oriental vai ficar com o armamentismo do lado de lá, continuar com a Polônia, a Rússia e tudo aquilo, ou se vão fazer uma nivelação, uma harmonização, cortar o peso no meio. Os dois podem se tornar muito teimosos, cada um puxando para o seu lado. Estão reunidos nos Estados Unidos e então, eu desejo nesse momento que as legiões espirituais de Aquila Tenor façam o possível para que eles se harmonizem. Entretanto, lembre-se bem, não serão eles dois a solucionar coisa nenhuma. Não eles. Se houvesse solução, eu e Jesus teríamos feito, entregando todas as determinações divinas, o código de comportamento. E outra coisa, não aguardem uma guerra nuclear que ninguém vai ter besta. É que os terremotos previstos no sermão profético e no Apocalipse vão rebentar usinas nucleares e pilhas atômicas e insetar e produzir aquilo que deve vir a produzir, tá bom? Esse é o caso. Agora, depois de tudo reduzido a um terço, os viventes, que animais no meio da ceifa, tá? Depois de um tempo é que deve haver a expulsão dos cabritos, a separação. Esse é o negócio. O fato é, e não esqueça, do dia 29 de abril para cá,
determinação divina. As legiões espirituais, os exércitos celestes apostos, para produzirem todas as comoções no planeta e na humanidade, a fim de resultar naquilo que está escrito no sermão profético e no Apocalipse, que redundará na redução dos desejos a um terço e na expulsão dos cabritos posteriormente, e como está aí, que foi lido, as ovelhas de Deus serão chamados de ovelhas de Deus os que vierem a merecer a terra dos futuros ciclos evolutivos. E eu vou ficar uns 70 mil anos assim, em tudo isso. Vocês agora, nesse momento, com o que vocês respiram, de conhecimento das coisas, não estão sabendo nada do que irá acontecer durante esse tempo. Quando vocês chegarem lá no que foi merecer. Porque no capítulo final do Apocalipse, capítulo 22, cita que de tempos a tempos vai ter aqueles fora daqui os mentirosos, os adultos, os feiticeiros, tudo isso. De tempos a tempos, dentro dos 60 mil anos, aqueles que não acompanharem a evolução, a santificação da grande turma, eles vão ser afastados, sabe? Aqui em qualquer escola, em qualquer curso, tudo isso vocês sabem como é. Pode repetir um tanto, mas não sempre. Em todos os dias. Não há lei pequenina aqui na Terra, dos homens, que não seja reflexo das grandes leis no mundo espiritual. Não há. E não há lei nenhuma divina dos elevados níveis que não se reflita aqui nas pequeninas leis chamadas humanas. Que a verdade é uma só, depende de ser de 0% a 100% e de 100% a 0%. Vai ser assim. Repito-vos, como está aí nesse boletim. Dignidade. Não amai-vos uns aos outros, está tudo por aí cheio de amor e podre, infames, nojentos, desgraçados infernais. Divinizai-vos porque tem uma só interpretação. Não tem duas. Sim ou não? Falta falar. Fala. Graças a Deus. Isso que ele fez assim, é parte integrante. É. Não tenta nunca os detalhes. Graças a Deus. Pois bem, meu amado filho Elias, mais uma vez eu vou deixar um aviso e espero que todos ajudem nessa outra batalha que vou determinar a partir desse dia. Estamos muito aborrecidos com os centros espíritas que há por aí, usando os dons espirituais em baixo calão. A partir desse momento, filho, você que está no governo, eu te dou a ordem. Vamos banir isto da terra, do meio desta humanidade. Porque quando alguém perguntar o que é espiritismo, outros terão que dizer: espiritismo é divinismo. Chega da doutrina está no mundo, na boca de muitos outros filhos meus, dizendo que a doutrina faz sujeira. Por causa do pequenino número que estão aí usando filhos meus também menores, matando e tirando sangue dos animais para ganhar dinheiro com isso. Com isso sujando a doutrina que há muito custou a meus filhos e a este mundo trazer a isso a luz do mundo. Estão querendo apagar a luz do mundo. Estão querendo tirar o sal da terra. Estão querendo tirar a graça de Deus que tira a orfandade do mundo. Pois bem, filho, eu repito, o governo é teu e a ordem está dada
E para vocês que aí estão ouvindo tudo, eu convido a vocês. Eu vou dizer assim, vocês, minhas ovelhas encarnadas, que aqui são poucos. Ajude a combater. Eu não digo a vocês que vão bater de centro em centro, falando para essa gente. Não façam isso. Combata no exemplo. Estudem a doutrina. Se aprofunde o que vocês puderem. Porque alguém baterá a vossas portas procurando o que é espiritismo. E vocês terão que responder: espiritismo é divinismo. Portanto, a ordem está dada. Graças a Deus. Espiritismo é consciência do princípio Deus, é consciência de sua impoluta justiça, é consciência dos divinos dons que distribui a seus filhos, é consciência da inderrogável lei de Deus, é consciência do trabalho santo dos espíritos mensageiros de Deus. 5 verdades divinas fundamentais, mas a saber, gente, só os 10 mandamentos é que são necessários serem vividos. No seio da lei de Deus, todo o mediunismo é santo. Saindo da lei de Deus, o mediunismo e qualquer outro comportamento não serão santos. Soberana é a lei. Olhem bem, vim restaurar entregando o espiritismo no século passado. Entregam agora o divinismo no Evangelho Eterno. Mas, lembre-se bem, soberana é a lei de Deus. Saiba quem quiser o que saiba. Seja lá ele do tamanho hierárquico que for, e no seu procedimento para com Deus e o próximo transgredir a lei de Deus, será a vítima do plano de evangelizantes no mundo espiritual e também vítima das mais expiatórias encarnações no plano carnal. Saibam para si e para todos quantos o quiserem ouvir. Soberana é a lei de Deus. Prossegue, só. Graças a Deus, né? Eu pude ver a mesa, esplendor gigantesca, no centro aí, esse documento. O esplendor é gigantesco. O documento. O verbo predicado e o sexo tem que dominar a gigantesca. Um sol maravilhoso, esse documento. De um lado o Senhor, do outro lado Jesus, acima Jeová, e entre os três existe um triângulo maravilhoso também, com o olho de Deus. Muitas flores cristalinas, muitos espíritos maravilhosos, e daqui para baixo, a luz conforme vão se espalhando e atingindo até onde precisa ser. Paulo. Graças a Deus, vejo o ambiente literalmente em festa espiritual. Tudo em luz e glória. Jeová pairando sobre nós, o Senhor e Jesus infusados nessa mesma luz,